A Evolução da Alma, número 3. Uma palestra com Elizabeth Clare Prophet. Continuação da Pérola de Sabedoria, volume 38, número 29. Tradução e dados, entre parênteses, de Paulo Rodrigues Simões. A façanha de Davi deve tornar-se nossa. Devemos, cada um de nós, matar o nosso próprio Golias. A alma permitiu que o ego crescesse, vida após vida. Criou um monstro, literalmente um Golias. No relato bíblico de Davi e Golias, Golias representa o morador do umbral de Davi. Antes que Davi pudesse ser coroado rei de Israel, a grande lei exigiu que ele matasse Golias, o campeão dos filisteus. Esta foi uma iniciação espiritual. Deus iniciou a alma de Davi para que ele pudesse provar a si mesmo diante de Golias e dos filisteus e diante do rei Saul e seu povo. Então Davi, a alma nua, tomou seu bastão na mão e escolheu 5 pedras lisas do riacho e as pôs numa bolsa de pastor. Com a sua funda na mão, aproximou-se de Golias. Golias zombou dele e amaldiçoou-o por seus deuses, porque Davi era apenas um jovem corado e de bela aparência. Aqui um comentário: a funda é uma arma de arremesso formada por uma peça central presa em 2 tiras de couro. Provavelmente, a primeira arma a ser concebida para lançar uma pedra com mais força do que um homem poderia ter só com o braço e a mão. Continuando. Mas Davi demonstrou sua confiança em si mesmo e em seu Deus. Ele disse a Golias, abre aspas, venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu desafiaste. Neste dia o Senhor te entregará nas minhas mãos. A sua coragem foi inigualável. Ele disse a Golias exatamente o que ele ia fazer, e ele o fez, afirmando novamente, abre aspas, a batalha é do Senhor, e ele te entregará em nossas mãos. Fecha aspas. Nem em um momento Davi sequer considerou que a batalha era sua, sozinho. Ele sabia que era dele e de Deus. Então, quando Golias se levantou, Davi correu para ele. Pôs as mãos na sua bolsa e tirou dali uma pedra e a lançou com sua funda. E feriu o filisteu na testa. A pedra afundou em sua testa e ele caiu sobre o seu rosto na terra. O feito de Davi deve se tornar nosso feito. E nossa alma deve amadurecer, pressionando suas solas em suas pegadas. Pois um dia nós também seremos chamados por Deus para matar o nosso morador do umbral, em defesa do mandato permanente de nossa alma na comunidade do Espírito Santo. A iniciação de Davi foi toda sobre o empoderamento de sua alma e a comunhão com Deus. A confiança que Davi exalava não se baseava apenas em sua fé em si mesmo e no seu Deus, mas na sua comunhão direta com Deus. Deus disse a Davi que ele iria capacitá-lo e dar-lhe a vitória sobre os filisteus e suas hostes, e ele o fez. Quando a alma é capacitada, empoderada por Deus, ela sabe disso, porque todas as forças de seu ser estão preparadas para a vitória que ela sabe que é dela. Ela é destemida, não só antes da fúria de seu próprio ego e seu próprio morador do umbral, mas também antes da fúria de toda a falsa hierarquia e dos anjos caídos. Eis que agora é o momento propício. Vida após vida, ou nós glorificamos Deus em nossas almas, e em nossos membros, desafiando o ego e o morador do umbral a cada passo do caminho, ou nós condenamos as nossas almas e o nosso Deus e escolhemos seguir o ego, o morador do umbral e os anjos caídos, aceitando suas ofertas de poder e glória e domínio e diversão. Aqui um comentário, vocês vejam que seguir o mal não é necessariamente sair fazendo mal para os outros, mas se deleitarem em diversão e viverem em alienação total do que nós estamos vivendo no momento, uma guerra entre o bem e o mal. Continuando, abre aspas, eu te ouvi no tempo oportuno e te socorri no dia da salvação.
Com certeza vos afirmo que esse é o momento propício. Agora é o dia da salvação. Fecha aspas. Escreveu o apóstolo Paulo. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Devemos escolher neste dia se alcançaremos a união com Deus nesta vida ou se amaldiçoaremos as nossas almas e o nosso Deus e perderemos essa união. Se abraçarmos o caminho anterior da escola do Sr. Maitreya e nossas almas, passaremos por suas provas e alcançaremos a união com Deus. Se abraçarmos o último caminho, o caminho da serpente, do conhecimento do bem e do mal, e nossas almas falharem em suas provas, não teremos nada a esperar, exceto a indignação ardente, a segunda morte da alma queimando no lago do fogo sagrado. Como escreveu o autor de Hebreus, capítulo 10, versículo 26 e 27, abre aspas, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente prestes a consumir todos os inimigos de Deus. A verdade é que a maioria das pessoas não tem nem a realização espiritual, nem o empoderamento de Deus para ganhar vantagem sobre seus egos e seus moradores do umbral, muito menos sobre os anjos caídos. Assim, eles não mantêm uma rédea rígida sobre as suas almas ou na evolução de suas almas. Sem a intercessão divina, a maior parte da população é incapaz de lidar com e superar as forças do mal no dia a dia. Eles não estão preparados para o desafio de derrotar as forças do mal, alojadas dentro de suas próprias psiques, muito menos as forças do mal alojadas dentro da psique do planeta. E assim, em última instância, até que a alma esteja mais uma vez ligada ao seu Santo Cristo pessoal, o ego humano e o habitante do umbral são mais poderosos do que a alma. E esta é uma razão pela qual não é tão fácil para a alma se levantar do chakra do assento da alma para o chakra do coração. A fim de se levantar, a alma deve superar sua tendência a falhar repetidamente seus testes em pontos chaves de vulnerabilidade. Ela precisa reconhecer esses pontos-chave e buscar diariamente transcendê-los. E com a ajuda de seu Santo Cristo pessoal e do Arcanjo Miguel, se ela se aplicar, ela aprenderá, passo a passo, como desafiar e derrotar seu ego humano e seu morador do umbral. Chegará o dia em que, após a aplicação estudiosa das leis de Deus, a alma terá equilibrado 51% de seu karma. Tendo alcançado este nível, ela finalmente ascenderá pela escada em espiral, do assento da alma para a sua residência legal na câmara secreta do coração, ali para comungar com seu Senhor, seu amado Santo Cristo pessoal. É importante aqui um comentário, amigos, que todos aprendam e compreendam onde está a sua fraqueza. Aqueles que não sabem, ou mesmo aqueles que pensam que sabem, quando estudam os ensinamentos dos ciclos do relógio cósmico, conseguem ali descobrir aonde estão as suas falhas. É um estudo realmente maravilhoso, uma oportunidade que os mestres nos deram para que possamos reconhecer onde está a nossa fraqueza. Eu recomendo realmente o estudo dos ciclos do relógio cósmico. Estão aí nos nossos vídeos, são várias aulas, mas os 3 vídeos da primeira aula são os mais importantes. Continuando, os 4 tipos de magnetismo animal e os as marcianos. Aqui já vou fazer um comentário sobre magnetismo animal. Eu mudei na aula dos ciclos cósmicos para magnetismo carnal. Nós sabemos do amor que vocês têm pelos animais e muitas pessoas entendem os animais até como mais evoluídos do que os seres humanos. Mas não é bem assim. Dentro da evolução dos 4 reinos do mundo, nós temos o ser humano na sequência mais elevada do que o reino animal. Então, o ser animal, ele vem trabalhar o seu corpo emocional. Então, ele é ligado naquilo que ele sente. Ele não tem aquele raciocínio que nós podemos ter, por mais que muitos homens
realmente sejam piores do que animais, mas por ignorância do seu poder de ser humano, de evoluir para o divino. Então, é assim que a mensageira ensina, como a palavra magnetismo animal, mas leia-se magnetismo carnal. Ok? Quando nós seguimos a vontade carnal e não a vontade espiritual. Quando a alma não está no comando, então nós sofremos totalmente o controle do magnetismo animal. Continuando. Uma vez que a alma desperte, ela deve aprender a lidar com os 4 tipos de magnetismo animal, carnal e os asmacianos. Quando o Gautama Buda entrou em cena neste planeta, seus discípulos o reconheceram como um ser humano tão extraordinário que não lhe perguntaram quem é você, mas eles perguntaram o que é você. Você é um Deus? Você é um homem? Você é um humano ou divino? E ele simplesmente disse: eu sou, estou acordado. É surpreendente pensar que bilhões de almas no planeta Terra não estão acordados, mas dormindo. Sim, eles estão adormecidos para as realidades espirituais, mortos para os reinos da verdade eterna. Quando nós pensamos em despertá-los, é melhor primeiro acordarmos as nossas próprias almas. E quando acordamos e nossas almas primeiro esfregam os olhos e bocejam e olham ao redor dizendo: onde eu estou? Quem sou eu? E depois voltam para o sono do esquecimento, devemos acordá-las. Sim, sacudi-las para que acordem. Aqui um comentário. É bom que vocês entendam que é dedicando tempo ao estudo espiritual que nós conseguimos fazer isso. E são os ensinamentos dos mestres ascensos o que existe de mais elevado para realmente acordar a alma. Continuando. Uma vez totalmente desperta, a alma deve aprender o que é bom e o que é mal. Nós, como pais e professores, devemos ensinar à criança que vive dentro de nós a lidar com ambas as forças e a vê-las como elas são. Devemos ensinar à alma que o bem é todo-poderoso e que, na realidade, o mal não tem poder próprio, mas apenas o poder que lhe damos. Nós devemos ensinar a alma a defender-se e a pegar a espada da verdade para derrotar a mentira. Não importa de quem seja a boca. Devemos ensinar a alma que há 4 classificações de magnetismo animal, carnal, que podem fazer com que ela falhe, se ela não limpar os 4 corpos inferiores diariamente dessa vibração. Devemos adverti-la de que o magnetismo animal pode prendê-la aos chakras inferiores e à natureza animalesca inferior. Os 4 tipos de magnetismo animal correlacionam-se com os 4 corpos inferiores e os 4 quadrantes do relógio cósmico. O magnetismo animal malicioso manifesta-se no corpo da memória e no quadrante da memória. O magnetismo animal ignorante manifesta-se no corpo mental e quadrante mental. O magnetismo animal simpático manifesta-se no corpo dos desejos e no quadrante do desejo, e o magnetismo animal delicioso manifesta-se no corpo físico e no quadrante físico. Aqui um comentário. Basicamente, no magnetismo animal carnal malicioso, o indivíduo vê o outro sempre com muita desconfiança. No magnetismo animal carnal ignorante, o indivíduo vê o outro como ameaça. No magnetismo animal carnal simpatizante, o indivíduo tem preocupação excessiva com o próximo, ou medo, ou excesso de cuidados. No magnetismo animal carnal delicioso, a atração física material é excessiva. Aqui encontramos a gula também. Isso é muito mais profundo do que eu posso ensinar aqui para vocês nesta aula sobre a evolução da alma. Venham estudar conosco no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz e vocês poderão aprender muito mais. Continuando, nós todos temos que lidar com esses momentums, energia negativa repetitiva. Eles são parte integrante da natureza da besta, 4 corpos inferiores, memória, mente, emoção e físico. Eles vêm com o seu território, seus hábitos, como dizem. E então o que fazemos?
Nós ensinamos nossas almas a elevarem-se acima deles, acima do controle dessas forças dos 4 corpos inferiores, e a permanecerem centradas no chakra do coração e no equilíbrio da chama trina. Aqui um comentário: é necessário dominar os 4 corpos entendendo que nós não somos eles, mas estamos hospedados neles. Podemos e devemos buscar nos hospedar no chakra do coração, que é o chakra alfa e ômega, nossa casa, nosso corpo espiritual adequada para a evolução da nossa alma. Continuando, uma das armadilhas mais mortíferas que os anjos caídos colocaram para pegar as almas de surpresa é a coleção de ofensas que eu chamo de as marcianos. Estas ofensas, cada uma por sua vez, são uma blasfêmia contra Deus, o Pai Alfa. Todas elas começam com a letra A, em inglês, e são uma perversão de tudo o que o nosso Pai Alfa representa. Ao liberá-las através de qualquer um de seus 4 corpos inferiores ou de seus chakras, você pode ser a ferramenta involuntária através da qual eles entram e envenenam o fluxo planetário da consciência para a degradação de cada alma viva. Os as marcianos, por nome, são agressão, raiva, que em inglês é anger, arrogância, argumentação, acusação, agitação, apatia, ateísmo, aniquilação, irritação, que em inglês é aggravation, aborrecimento e sugestão mental agressiva, aggressive mental suggestion. Uma sugestão mental agressiva é uma sugestão forte, projetada de dentro ou de fora da psique astral e ou morador do umbral, que entra em sua cabeça e não vai deixá-lo sozinho. Não se origina na mente de Deus, nem é nativo da alma, mas pode influenciar fortemente a alma a tomar o caminho da esquerda e ser pressionada a tomar um caminho errado após o outro na estrada da vida. Uma sugestão mental agressiva vai socar a mente e socar a mente e socar a mente até que ela fique tão exausta que ela finalmente concorde com a sugestão errônea projetada pela força sinistra. Porque é tão poderoso que você pode pensar que deve ser de Deus, quando é realmente do diabo. Uma sugestão mental agressiva é sutil. Sua raiz está na mente da serpente. Você nunca deve deixar a sugestão mental agressiva sentar sobre você. Lide com isso imediatamente. Chame o arcanjo Miguel para mergulhar sua espada de chama azul na causa e núcleo dessa sugestão. Então entoe decretos implacáveis a Deus e aos seus exércitos para livrá-lo e fique com esses decretos até que você seja libertado das ciladas da serpente. Aqui um comentário. Um exemplo disso: você está dirigindo seu carro e tem pensamentos de acidentes. E aquilo te persegue todos os dias. Até que um dia o acidente acontece. Eu já passei por isso e já ouvi relatos assim, e não foram poucos. Quando algo assim acontece, eu digo imediatamente: Shiva, 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 queime através. Shiva é como se chama o Espírito Santo em sânscrito. Você pode invocar Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, queime através, se assim você preferir. Liberta-me agora desse pensamento negativo, que pode ser também um acidente com um parente seu, um amigo seu, pode ser um pensamento de invasão da sua casa, ou coisas desse tipo. Queime esse pensamento das trevas, queime através, e aquilo some. E mesmo que no dia seguinte volte, eu novamente mando a chama consumir, até que deixe de retornar. Aqui entra aquela chave para todos os problemas: entregue as coisas ruins para Deus. Faça um Pai Nosso, faça uma Ave Maria, se você assim desejar, e entregue. Fala: Senhor, toma esse pensamento ruim, tira de mim. Ok? Os pensamentos ruins não vêm só para assustar, mas também para nos arrastar para o pecado, para as más ações. Então é importante entregar. Não, eu não quero fazer isso que eu estou pensando. Então eu pego e entrego ao Senhor e esqueço. Entrega e esquece.
Este é o processo mais evoluído de espiritualidade que existe, a entrega. Entregue o problema a Deus, entregue a tentação a Deus, entregue o medo a Deus. Então, é óbvio que se alimentarmos pensamentos ruins, aumenta a chance deles acontecerem, então vamos focar em coisas boas. Isso aumenta as chances de acontecerem coisas boas. É só desviar o foco. Parece banal o que eu estou dizendo, mas é verdade, é óbvio, e é o que acontece. E isto é magia. A magia é a movimentação da energia, é o meu foco, é a minha palavra, é o meu sentimento que vai fazer com que as energias divinas, construtoras da vida, sigam manifestando aquilo que eu estou focando. É básico. Se você quer desenvolver a sua espiritualidade, a sua capacidade de mover a energia na Terra, então você precisa aprender isso. Essa é mais uma palestra de Elizabeth Kleprofit, ainda temos muito aqui pela frente, e então continua num próximo vídeo. Vitória sempre na luz de Deus, eu convido todos vocês a virem estudar conosco no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz.